Levante a voz. A gente já começa o programa de hoje falando de música, né? Música, né? O Ian Santos, guitarrista solo, ele tem uma experiência vasta, foi o guitarrista da banda... É Ivan, perdão. Ivan. Né? Onde foi que eu achei o Ian aqui? É o Ivan, né? O Ivan, foi guitarrista da banda Angra? Não? Não? Angra foi uma grande influência na minha mas Angra, na verdade, é uma das influências, né? Isso, exatamente. Influenciou aí. Muito bem. Ivan e não Ian. Né? Como será esse workshop de tudo guitarra? certo. Acontece logo mais aqui na Filarmônica Carlos Gomes. É a primeira vez que você vem a Santo Antônio de Jesus. Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Itajaí, Edilson. Na realidade, é a segunda vez, né? Como guitarrista solo, para poder fazer esse evento, né, fomentando um pouco desses eventos no interior, que é um pouco escasso, assim, não tem muito, né? E aí eu entrei em contato com meu amigo Enio, um grande irmão aí de longa data, e aí a gente organizou há 2 anos atrás um workshop aqui, foi muito bacana, foi muito legal. Fiz também em outros lugares no interior. E aí dessa vez a gente resolveu fazer novamente. E aí hoje eu estou fazendo aqui em Santo Antônio, amanhã eu vou fazer em Valença. Fiz Nazaré também na semana passada. E assim a gente está levando esses eventos aí, esses workshops aí pelos interiores da Bahia. E como será? Só você participando ou terá a participação também de outros guitarristas? Então, geralmente no final do workshop eu chamo alguns músicos, né, da cidade para poder fazer uma jam. Só vai falar ou vai tocar também? Tem que tocar, né? Se for falar, o pessoal já vai ficar lá olhando, né? Então vou tocar um pouco, tocar algumas músicas do meu trabalho solo chamado Selvagem, que é uma música instrumental, né, voltado mais para o progressivo, o rock. E também vou tocar algumas músicas de um outro projeto chamado Fidelidade, que são músicas que eu fiz no violão nos anos de 98 e 99, tem um certo tempo. Então, para quem gosta de violão também, vai ser interessante, que eu vou estar tocando músicas também voltadas para o violão. E com participação de alguns músicos aqui da cidade. Vai ser bem legal. E quais foram as tuas influências? Você falou aqui de Angra, porque o pessoal havia passado que teria algo parecido, né? Alguém do Angra. Mas você falou do Angra, mas quais são as tuas inspirações, as tuas influências musicais? Isso, então. Na realidade, essa questão do Angra na minha vida foi devido ao guitarrista Kiko Loureiro, que é um guitarrista, um dos fundadores também. Eu tomei aula com ele quando ele teve a oportunidade de fazer uma masterclass em Salvador. E tomei aula também com o Rafael Bittencourt, que é quem realmente iniciou o Angra, né? Tomei aula no Souza Lima, em São Paulo. E quando eu tive esse contato com o Kiko Loureiro, o Vi tocando, me despertou a coisa de tocar guitarra. Até então eu era um estudante de piano, na realidade, eu tocava na igreja. E aí entrei no mundo de guitarra, devido ao Kiko Loureiro, aí comecei a ouvir o Angra. E aí até hoje estamos aí nessa coisa da música instrumental também, né? Você falou algo que eu achei interessante, você tocou aí na questão do rock progressivo, né? Lá pelos idos dos anos 70 e tal. Sim. De lá pra cá, pra você, o que é que mudou no rock brasileiro? Tivemos aí uma grande passagem do rock nos anos 80, né? Foi a época da evidência das nossas melhores bandas, digamos assim. Hoje tá um pouco esquecido em determinados pontos do país, embora essa turma continue tocando bastante, fazendo shows, gravando discos, etc. Mas daquela época lá do rock progressivo, quem te inspirou? Assim, tem várias bandas que ao longo do tempo você vai conhecendo, né? No início, quando eu comecei a ouvir guitarra, especificamente, eu ouvia muito heavy metal. Então eu ouvia Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin, bandas voltadas mais para a coisa do heavy metal e tal. E acabei conhecendo, por causa do heavy metal, uma banda chamada Dream Theater, que é uma grande referência no mundo progressivo, assim. É uma banda mais nova, né, também, mas ouvi também muito Incubus. E hoje tem muitas bandas boas, progressivas. E como você mesmo disse, né, o cenário deu uma caída, não só no rock progressivo, mas acho que no geral, né?
Você bebeu da fonte do blues, das outras vertentes também? Com certeza, Eric Clapton, a gente não tem como fugir, né, da música. De guitarra, que é o Chuck Berry, né, que nos deixou recentemente. Exato. Eu fiz até uma homenagem a ele, eu e outros amigos em Salvador fizemos uma homenagem a ele, foi muito, muito bacana. Não tem como você fugir, né, do blues. O próprio George Benson, que tá aí tocando uma barbaridade ainda, né? Com certeza, fazendo turnês aí, né, ainda tá nativa. Eric Clapton, que eu toquei muita coisa, né, foi quem mais eu ouvi, assim, mais nessa praia. E a gente acaba bebendo um pouco em várias fontes, né? Mas a paixão de adolescente pelo progressivo, pelo rock, a coisa de guitarra, tal, né? Aquela coisa de atitude, de ter, né? Então, falou mais alto, mas sempre, né, tendo influências do blues. Hoje mesmo vou tocar algumas coisas lá de blues, de jazz, para poder não ficar direcionado só a um estilo também, né? Para não ficar workshop um pouco cansativo. Diante de tantos nomes citados pelo Itajaí, né? Consagradíssimos, citados também por você, quais desses nomes dos guitarristas em nível mundial, quais seriam, assim, digamos assim, aqueles que você apontaria como os maiores guitarristas? Existe essa disputa, né? Tem essa qual seria coisa, esse nome, né? O maior guitarrista, os maiores guitarristas, na tua opinião? Então, é uma pergunta bem difícil, né? Pra a gente pegar um assim e colocar, né? Mark Knopfler, então, maravilhoso, né? Eu citei Eric Clapton, que foi uma grande influência dentro dessa área do blues, né? B.B. King, Jimi Hendrix na coisa Hendrix, que é né, que começou, né, a história. Mas tem muitos guitarristas assim que eu ainda continuo acompanhando, ainda tem aquele amor de adolescente, né, de deixa eu ver o que ele tá fazendo e tal. Que, por exemplo, foi o Steve Vai, que teve recentemente no Brasil. Tive a oportunidade de tocar com ele em Salvador também, fazer um jam. Foi um momento muito bacana assim, minha carreira e tal. E, dentre outros, Alan Holdsworth, que nos deixou também recentemente, que foi uma perda muito grande assim dentro da música fusion, né? Já citando. Diz alguma coisa na sua vida de música? Com certeza, eu acho que ainda mais baiano, né? Tem que a gente acaba ouvindo e tendo eu tinha aquele orgulho de ter algumas referências no geral, né? Mas eu já ia perguntar também na música regional, né? Claro, com música certeza. Brasileira quase teríamos também muito, essas né? referências. Né? Aliás, Pepeu Gomes recentemente recebeu o prêmio de melhor guitarrista, um dos melhores do mundo pela revista Rolling Stones, e a revista Rolling Stones elegeu o disco Acabou Chorare, dos Novos Baianos, como uma das melhores produções de musicais de banda brasileira. Pô, muito bacana. Eu não vi alguns anos atrás, faz alguns anos, cerca de 3 ou 4 anos, se não me engano. Inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar o Pepeu Gomes nessa época e realmente foi assim muito bacana, aula, o cara né? Tem uma experiência, uma bagagem, né? Uma importância musical no cenário baiano, no cenário brasileiro, né? Ele teve uma época também que ele tinha muitos projetos fora do Brasil, então é uma grande referência para nós ainda, né? Continua sendo assim, um grande expoente, né? Agora, esse workshop é guitarrista solo, mas você tem algum projeto além de carreira solo? Isso, então, atualmente eu sou sideman, né? Músico acompanhante do Jamil, que é uma banda de axé music e tal. E a gente faz esses pop, né? Sim, exatamente. Na verdade, afunda um pé no rock também, né? Porque o Jamil vem, se não me engano, banda Diário Oficial. Né? Eu lembro. Exatamente. Né? Isso aí lá nas antigas, né? Já nas antigas, tem um certo tempo, né? Eu não sou daquele tempo, não. Eu não sou daquele deve ser do tempo de Joyce França. Eu tenho 16 anos na música só. Deve ser do tempo de Joyce França. Eu, como alguém que já tô no rádio há um tempinho, né? A gente tem aí um chãozinho, né? E aquele cara curioso, então a gente vai buscar aquelas coisas. A gente lê, tem o Google aí, tem o YouTube. Criança. Então a música baiana a gente tinha Diário Oficial, Elite Marginal. Exatamente. Entre outras. Daquela época aí o Jamil. Cravo Negro também, isso, né? Tinha uma série de bandas e eu criança já ouvia, já gostava muito do som. E o Diário Oficial foi de onde surgiu, se não me engano, foi o Diário Oficial que surgiu o Jamil, né? Várias bandas, foi mesmo. Tem a Geração Nômade também, Geração Nômade, turma boa lá de Feira de Santana, o Kiko e companhia. Sim. Aliás, o pessoal tá nativa aí também, né? Tá nativa, só não vejo gravar nada assim pra expor, né? Eu tenho até um CD deles muito bom. Foi assim uma das grandes revelações do final dos anos 80, né? Ali no meado dos anos 80 para os anos 90, a Geração Nômade correu o Brasil inteiro, se apresentou inclusive no Cassino do Chacrinha várias vezes, no Faustão, e hoje a rapaziada tá meio sumido do cenário aqui da região,
próxima, mas estão trabalhando, né? Tem que movimentar. Acho que muitas bandas não pararam, né? Às vezes a gente não tem aquela coisa da mídia, não tá em ascensão, né? Mas continua rodando, fazendo muitos trabalhos aí, né? Você acha que a mídia tá muito minimalista em termos de música? Uma coisa só o tempo todo? Tem muita gente que diz isso. Então, eu acho assim, tem dentro dos estilos, né, dos gêneros na realidade, tem aquela coisa de o Arrocha apareceu, aí vai todo mundo atrás do Arrocha e aí se torna um movimento que é focado, né, dentro daquele determinado gênero. E aí depois vem outro estilo e entra, e aí a coisa vai todo mundo, né? Vai todo mundo de novo. Mas por que isso tipo um efeito manada? Isso quer dizer, por que isso é sempre passageiro? Seria porque a música não teria qualidade, digamos assim, ou algo parecido? Porque os grandes músicos do Brasil, não colocando demérito para ninguém, lógico, sempre nós temos aqueles grandes nomes o tempo inteiro em algum cenário, tocando fora do país. Sim, e a turma da agora é um negócio que parece que é passageiro. Eu gostaria que você, como músico, tentasse colocar isso para a turma jovem que ouve música ainda hoje. Sim. Então, eu acho que quando aparece alguma banda, aparece algum movimento, né, algum produto novo, tem essa coisa do efeito manada, né, de vir todo mundo atrás, e aí começa a fazer, e aí aquilo com um certo tempo meio que se perde. Eu não tô nem falando de uma música específica, né? Eu falo no geral, né? Um determinado estilo. O sertanejo, por exemplo, é uma coisa que já vem, né? De muitos anos e tal. E que foi se reciclando e tiveram algumas ascensões, tanto da raiz, que ainda continua, né? Em atividade, o próprio Zezé, Leonardo, com por aí vai. Isso, eu esqueci o que tá cantando com o Leonardo agora, né? É Leonardo se você que é produtor musical, relembre aí que não a memória agora deu branco. O Eduardo Costa? Isso, exatamente. Costa, Perdão. Mas por raro a gente conhece um pouquinho. Ou seja, eles defendem a coisa raiz, então continua acontecendo, que bom, né? Que bom que isso aconteça. Exatamente, com certeza. E outros estilos, e outros que estão chegando agora, tal, alguns conseguem manter pela frequência de trabalho. Depois da internet tudo ficou muito rápido, né? Tudo muito dinâmico. Passa logo, dinâmico, exatamente. Qualquer pessoa também grava qualquer coisa depois da internet. Eu acho que assim ficou. Antigamente, quando aparecia alguma coisa, nossa, aquilo ali ficava por um bom tempo, porque era difícil de aparecer uma certa novidade, né? E hoje em dia você entra na internet e todo dia tem uma coisa nova aí, né? Todo dia tem uma novidade. Então eu acho que isso também acaba influenciando pra coisa meio que passar e agora já é outra coisa e fica aquela coisa dinâmica assim, né? Levante a voz.